Você cresceu achando que a Mônica era invencível, né? Aquela menina com um coelhinho azul e um soco certeiro. Uma espécie de furacão de vestido vermelho que ninguém ousava irritar por mais de 3 segundos. Mas deixa eu te contar uma coisa que os quadrinhos não gritam, mas sussurram desde sempre. A maior força da Mônica nunca foi no braço, foi na alma calejada de tanto esconder o quanto doía. Porque olha, desde sempre ela carregou um apelido que virou cicatriz. Baixinha, gorducha, dentuça. 3 palavras pequenas demais pra tanto estrago. E pior, ditas com naturalidade, como se fossem carinhosas. Como se não cortassem, mas cortavam, e muito. O que pra eles era piada, pra ela era peso. Ela revidava? Sim. Jogava o Sansão com força, fazia menino voar, empunhava respeito com o olhar, mas aquilo nunca foi só raiva, era medo disfarçado. Era uma tentativa desesperada de mostrar que ninguém podia vê-la como fraca, que se alguém tentasse diminuir, ela ia crescer no grito. Mas por dentro, ela já estava encolhida fazia tempo. A adolescência chegou, o bairro ganhou Wi-Fi e os dramas ficaram mais complexos do que um plano infalível do Cebolinha. Mas as feridas continuaram ali. Agora a Mônica não jogava o Sansão, ela engolia o choro, sorria por fora e se destruía por dentro. Em várias edições da Turma da Mônica Jovem, isso fica muito claro, mesmo quando a revista tenta fingir que não. Na edição número 5, por exemplo, a Mônica escuta os meninos conversando e imediatamente acha que estão rindo dela. E eles não estão, mas a mente dela já está treinada para esperar o golpe. Crescer sendo zoada transforma a expectativa em alerta. Cada risadinha vira ameaça. Na mesma edição, ela se olha no espelho e se acha gorda, sendo que, no traço da revista, todas as meninas têm o mesmo corpo. O problema não tá na imagem, tá na memória. É o gorducha que virou pensamento automático. A autocrítica da Mônica é só o reflexo das vozes que ela ouviu a vida inteira. E aí entra ele, o Cebolinha, o nome que ainda faz os olhos dela brilharem e o coração estremecer. Mas, será que é amor ou é só o velho fantasma da validação? Porque vamos ser honestos, foi ele quem mais alimentou a insegurança da Mônica. Tijolo por tijolo, apelido por apelido, e ainda assim é dele que ela corre atrás. É como se o coração dela tivesse sido programado para buscar a aceitação exatamente de quem mais a rejeitou. Isso não é paixão, isso não é amor, é carência moldada a tapas e piadas. É o desejo de arrancar um elogio da mesma boca que sempre zombou, de transformar a ofensa em afeto. E cara, isso é perigoso. Isso se chama dependência emocional. Na edição 34, Quer Namorar Comigo, eles finalmente ficam juntos. O fandom grita, o chip, se realiza. E o Cebola termina com ela na mesma edição. Mas por quê? Porque ele se sentia inferior, porque não aguentava o fato de estar com uma menina que tinha mais pulso que ele. Ou seja, para ele se sentir bem, ela tinha que ser menos. E ela aceitou, silenciosamente, porque na cabeça dela, aquilo ainda era amor. E assim começa o ciclo, ela começa a se desculpar por existir, a pisar em ovos só pra não desagradar. Mesmo quando começa a namorar o do contra, o Cebola ainda ocupa espaço demais dentro dela, um espaço que não devia ser dele. Porque o do contra nunca fez ela se sentir menor, nunca chamou ela de nada, nunca tentou vencê-la, competir, diminuir. E por isso a relação com ele tinha tudo pra dar certo, mas a dúvida bate, será que a Mônica entrou nesse namoro por amor ou por revanche? Tipo, pra demonstrar pro Cebola, olha só, alguém me ama sem me rebaixar. Uma forma silenciosa de provar pro Cebola que ela é desejável, que ela não precisa mais dele pra se sentir suficiente. No fundo também a gente sabe que é porque a TMJ queria vender mais, né? Enfim. A Amanda aparece na edição 54, toda solar, toda linda. O nome dessa edição é Cheia de Onda. E os meninos babam porque literalmente ela é cheia de onda. Principalmente o Cebola fica babando nela. E a Mônica sente, cai, se encolhe, cria ciúmes, dúvida, se compara até com a Magali, que é a sua melhor amiga, pra você ter uma noção. E isso só prova uma coisa: quem foi diminuída por muito tempo vive tentando caber. Depois vem a Irene.
E de novo, ela perde o chão. Aquele medo de ser trocada, de ser esquecida e de não ser boa o suficiente. Porque o Cebola olha pra essas meninas com um encanto que nunca teve por ela, ou pelo menos nunca demonstrou. E a Mônica vê e sente, porque ninguém conhece o Cebolinha melhor do que ela. A verdade é que a Mônica nunca foi fraca, muito pelo contrário. Ela foi forte demais. Forte por ter aguentado piada sem chorar, forte por ter continuado sorrindo pra quem zombava, forte por ainda amar quem nunca soube amar de volta. Mas toda a armadura começa a rachar por dentro. Toda menina que aprendeu a se defender antes de aprender a se amar, uma hora se quebra. E é por isso que dói tanto ver a trajetória da Mônica, porque ela é espelho de muitas meninas reais. Mas a Mônica não nasceu pra caber, ela nasceu pra ser gigante. E talvez o maior ato de coragem dela nunca tenha sido enfrentar o Cebolinha, mas continuar acreditando no amor, mesmo depois de ter sido machucada por ele tantas vezes. Tem uma hora na vida em que a gente cansa de correr atrás de quem só sabe dar as costas. E pra Mônica, esse ponto de virada veio depois de tantos empurrões emocionais do Cebola, que ela simplesmente parou. Não parou de sentir, claro, o sentimento não tem botão de desligar, mas parou de se oferecer como bandeja para alguém que nunca soube sentar à mesa. E foi exatamente aí nesse vácuo entre a frustração e a esperança que o Do Contra entrou em cena. Na edição 69 da TMJ, chamada A Decisão, a Mônica inicia um namoro com Do Contra e, apesar do título sugerir algo doce e transformador, o timing diz muito mais que as palavras. O relacionamento parecia mais uma resposta atravessada ao Cebola do que um desabrochar natural de sentimentos. A forma como ela entra no namoro, cheia de pressa e com aquele olhar meio desafiador, carregava algo do tipo: olha o que você perdeu, Cebola. Um nome como Do Contra já diz muito, né? Enquanto todo mundo repetia o roteiro, ele fazia diferente. Era aquele tipo raro de personagem que escutava mais do que falava, que não via a Mônica como um desafio a ser vencido ou uma força a ser dominada. Ele só a via de verdade. E aí que tudo muda, porque o amor que cura não é aquele que grita eu te amo no meio da chuva, que fica em silêncio quando você chora e te oferece espaço para ser quem você é, sem ajuste, sem filtro, sem máscara. O Do Contra nunca achou que a Mônica precisava mudar, nunca zombou do jeito dela falar, do jeito dela pensar, nem do jeito dela ser mais coração do que razão. Ele via a beleza no que o Cebola via como defeito, e isso pra alguém que cresceu ouvindo que era gorducha, mandona, é praticamente um milagre. Mas antes que você pense que o Do Contra veio como um príncipe consertador, calma, ele não curou a Mônica. Ninguém cura ninguém. O que ele fez foi não atrapalhar o processo, foi não colocar mais peso em cima dela de uma bagagem que já estava cheia, e isso já muda tudo. Claro que o começo desse relacionamento teve uma pitada de provocação, né? A gente sabe. Ela queria sim mostrar pro Cebola que conseguia ser amada por outro, mas com o tempo ficou claro que descer não era só um escape, ele era um respiro, um lugar seguro, o primeiro, talvez. Mesmo você shippando a Mônica e o Cebolinha, quando você leu essa edição, que ela finalmente beija o Do Contra na frente dele, você comemora, porque o Cebola estava sendo insuportável o restante das edições inteiras com ela. Ele estava provocando principalmente nessa edição, então foi algo coerente que eu aplaudi. Enfim, a Mônica começou a se ver com os olhos dele, começou a entender que podia ser doce sem perder a força, que dava pra ser líder sem ser sozinha e principalmente que dava pra ser amada sem ter que diminuir pra se caber no amor do outro. E olha que ironia, foi com o cara mais improvável, aquele que sempre ia contra o fluxo, que ela encontrou o equilíbrio. Nessa virada, o Do Contra teve um papel gigante, não como salvador, mas como alguém que soube ficar. Mas nem tudo é sombra. O Cebola tem momentos de doçura sim, ele tem aquele olhar de canto, aquele cuidado silencioso, aquela saudade que transparece do jeito que ele observa, ele se importa, e muito, mas ele precisa crescer, não só como personagem, mas emocionalmente. Ele precisa entender que a Mônica não quer um líder, ela quer um companheiro, que amor não é corrida de ego, que às vezes a maior prova de força é se permitir ser frágil diante de quem a gente ama. No fim das contas, o Cebola é tão vítima do passado quanto a Mônica, só que diferente dela, ele escolheu esconder atrás da piada. A dependência dele é de controle e o amor, quando é de verdade, exige exatamente o contrário, que é a entrega. Talvez um dia eles fiquem juntos de um jeito mais maduro, mais equilibrado, mas para isso acontecer ele vai ter que deixar o plano infalível de lado e começar a escutar o coração.
E só aí a história dos dois vai deixar de ser só sobre saudade e começar a ser finalmente sobre amor. Esse vídeo foi inspirado em uma publicação que eu tinha visto no Facebook há uns 6 anos atrás. Eu não lembro quem foi que postou. Eu sei que a criadora da publicação citou que a Mônica não amava o Cebolinha e sim que era dependência emocional os dois. Eu achei super interessante e tinha feito esse tema no meu canal antigo. E hoje eu tô refazendo aqui pra vocês, como vocês gostaram de falar de Turma da Mônica, eu achei um bom ponto. Eu shippo bastante os dois, é inevitável, acho que a grande maioria shippa. Se eu não me engano, eles estão sim juntos recentemente, se eu não me engano, né? Enfim, eu não acho que o amor deles seja realmente de fato dependência emocional, mas eu acho sim que o bullying estragou a Mônica. E eu adoro que a TMJ, pelo menos na primeira temporada, ela consegue abordar esse tipo de tema. É bem interessante pra quem leu, pra quem acompanhou, sabe que a Mônica tem esses traumas de bullying mesmo. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui sobre a turminha mais amada do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se possível, hypa esse vídeo que isso faz com que eu cresça ainda mais nessa plataforma e traga conteúdos semelhantes a vocês. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui e então até o próximo vídeo.